para iniciar esta excelente sessão. Estou certo? Muito bom dia. É sempre um gosto dar as boas-vindas nestes seminários, nestes webinários, e em particular neste ciclo que se chama Os Caminhos da Nação. E desde já realço este aspecto. Uma universidade é um ator de desenvolvimento das sociedades e, consequentemente, das nações. E não basta ensinar bem. Não basta investigar bem. Tem de proativamente ligar-se ao meio no qual se insere. À sua cidade, à sua região, ao seu país, no nosso caso, ao espaço europeu, enfim, eu diria a todo o mundo. Porque nós temos essa responsabilidade. Não é apenas uma oportunidade. As universidades têm a responsabilidade de serem atores de desenvolvimento das sociedades e das comunidades, e é exatamente por isso que este ciclo do webinar se chama Os Caminhos da Nação. Hoje temos connosco uma pessoa subejamente conhecida. Eu não vou apresentar, vou deixar para o meu colega, o professor Paulo Moraes, para o fazer, mas não posso deixar de, desde já, congratular e agradecer, em nome da Universidade Portugalense, ao Dr. Fernando Nobre, o facto de estar connosco. Vai falar-nos sobre a pandemia, os seus impactos na saúde e depois também os impactos em duas áreas que têm talvez sido um pouco esquecidas, que é os impactos nos direitos humanos e nas democracias. Pensámos muito na questão do impacto económico, no impacto social decorrente da crise económica, mas esta vertente dos direitos humanos e das democracias, doutor, deixe-me dizer-lhe que eu acho muito interessante, porque não é na democracia, é nas democracias. Eu estou curioso em saber como é que vai agarrar este tema. É uma questão de extrema importância, porque não tem apenas a ver com o nosso presente, tem a ver com o nosso futuro. Portanto, muito obrigado, doutor, por estar aqui. Uma palavra também de agradecimento aos organizadores, ao professor Paulo Moraes e à professora Cláudia Carvalho, e também uma saudação a todos os presentes. Professor Paulo Moraes, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Vice-Reitor. Cumprimentos a todos. Vejo que temos aqui no painel muita gente amiga, conhecidos, e permitam-me, obviamente, uma palavra muito especial ao nosso convidado, o Dr. Fernando Nobre, que não vou apresentar porque toda a gente conhece, também não vou fazer aqui a apresentação curricular porque seria muito longa, mas em 2 ou 3 palavras eu permitia fazer uma síntese. Conheço o Dr. Fernando Nobre e admiro há muitos anos. O Dr. Fernando Nobre é essencialmente, como sabe quem o conhece, um cidadão do mundo, um cidadão empenhado no mundo, é um médico humanitário que tem feito trabalho notável nessa matéria em todo o mundo, como também todos sabemos, através das organizações a que tem estado ligado, e é uma pessoa que intervém no seu país, e intervém de uma forma estratégica, pensa Portugal, e vem naturalmente hoje neste âmbito de seminários que são os Caminhos da Nação, refletir a nosso pedido, e agradecendo muito a sua presença, sobre que caminhos vai ter esta nação agora no pós-pandemia. O tema que consensualizamos é de facto os efeitos da pandemia na nossa sociedade, e por isso estamos todos aqui ansiosos por o ouvir. A metodologia, muito rapidamente, é de sempre. O Dr. Fernando Nobre fará a sua intervenção e depois disponibiliza-se para responder a 3 ou 4 questões ou 3 ou 4 sugestões que, entretanto, me façam, por favor, chegar, de preferência através do bate-papo. Como está aqui muita gente, será difícil dar a palavra diretamente às pessoas, mas eu, se estiverem todos de acordo, transmitirei as questões que nos forem sendo colocadas. Dr. Fernando Nobre, muitíssimo obrigado. Bem-aja por estar entre nós. Tem que ligar o som, por favor.
Já está. Espero que me estejam agora a ouvir. Agora muito bem. E então, agradeço antes de mais o convite que me foi transmitido pelo Dr. Paulo Moraes, via Universidade Portucalense. Saúde o Sr. Reitor da Universidade Portucalense, que ainda agora teceu algumas considerações, o Dr. Carlos Brito, e dizer-vos que saúde a Universidade por ter um webinar mensal, devido às circunstâncias, nem sei para o webinar, teria preferido falar diretamente convosco, mas como um tema fulcral que me tem, enfim, interpelado e de que maneira os caminhos da nação. Eu sou, como disse o Dr. Paulo Moraes, e penso justamente, sou um cidadão do mundo, mas não deixo de ser português, independentemente das minhas múltiplas origens na Europa. Tenho origens em 13 países europeus, tenho origens no Brasil e tenho origens também em Cabinda, em África. Mas Portugal é o país, enfim, da minha eleição, foi aquele que eu decidi, em que eu decidi me investir após ter nascido em Angola, ter ido para o Congo, ter estado 20 anos em Bruxelas, onde fiz toda a minha carreira clínica e docente, e onde comecei a minha intervenção cívica, primeiro já há mais de 50 anos, primeiro ligado a uma associação de crianças autistas, depois como médico da Amnistia Internacional, escrevendo aos asilos psiquiátricos todos da União Soviética, onde estavam retidos e esquecidos médicos, e estavam a ser torturados, e depois com os Médicos Sem Fronteiras, porque fui um dos iniciadores na Bélgica, e obviamente depois com a instituição, que eu aqui não quero referir, mas que todos reconhecem, vai fazer 37 anos. Permitam-me certas considerações prévias antes de entrar no vivo, ainda tenho alguns galicismos, no centro da questão que me propus abordar. Por isso, eu sou um ser humano, antes de mais, sou um médico, sou um académico, sou um cientista, publiquei muito até hoje, e coisas que eu vou dizer aqui não é para enobrecer o meu currículo, mas é para salientar que a pessoa que aqui está não é nem um senil, nem um xexé, como alguns já, enfim, ousaram dizer a meu respeito. Não, é um académico, é um científico, publiquei muito, sou até hoje o único urologista português a ter ganho o prémio da Associação Europeia de Urologia, e o nosso bacharelado da Ordem dos Médicos é um urologista, e saberá com certeza que eu, enfim, fui formado por aquele que hoje é a referência da urologia, no mínimo europeia, que é o professor Willy Gregoire, cuja medalha é o maior galardão da Associação Europeia de Urologia. Depois sou humanitário. Intervenção cívica há mais de 50 anos, humanitária há mais de 40, e, enfim, um académico que começou na Bélgica e que acaba em Portugal este ano em que eu faço 70 anos. Por isso é o momento, enfim, de deixar para a memória futura algumas considerações que eu entendo tecer sobre o que está a acontecer no mundo, na Europa e em Portugal também, obviamente. Então, comecemos pela narrativa, que é uma palavra que está na moda, já houve paradigmas, voltamos nas narrativas, desta pandemia, sobre a qual, devo confessar, tenho muitas dúvidas, muitas interpelações e poucas certezas, embora tenha algumas baseadas na ciência. Todos sabemos, e na altura estava eu em África, em missão, no Zimbábue, depois na Costa de Marfim, que esse vírus que existe, que essa doença ainda não se percebe bem porque se chama Covid, tem um V e um I, deve ser vaccination and immunization, mas ninguém sabe exatamente o que é que quer dizer o Covid-19, sim, foi o ano em que o vírus surgiu em um ano. Ninguém sabe como é que surgiu, se foi do mercado, se foi de um laboratório T4, como disse um senhor que eu conheço, que é o professor Luc Montagnier, que foi Prémio Nobel de Medicina em 2008, por ter descoberto, identificado e descodificado o vírus do HIV-Sida. O professor Luc Montagnier disse-me que este vírus não surgiu por acaso.
ele implicava manipulações genéticas extremamente performantes que só os laboratórios de ponta, os famosos T4, podiam elaborar, e afirmava, inclusive, que certos fragmentos desse vírus, que ainda está por isolar na sua plenitude, tinha componentes do HIV-Sida. Então, por acaso, quando a Austrália começa o seu programa de vacinação e o interrompe muito rapidamente, começaram a aparecer casos positivos para o HIV-Sida. Pois aí, digamos, um mistério que, pelos vistos, ninguém quer esclarecer ou pretende esclarecer, e que só futuramente saberemos, possivelmente, toda a verdade. O facto é que, do Wuhan, rapidamente transitou para a Itália, já que havia voos diretos entre a China e a Itália, por razões, enfim, industriais, e daí começou outra narrativa que veio, enfim, interpelar a humanidade. Devo referir que a pandemia, tal qual eu a estudei, no meu tempo de estudante e de jovem médico, a pandemia era definida como um fenómeno infeccioso que se estenderia a todo o mundo, já se estava a estender, e que tinha uma letalidade muito elevada. Nesse caso, é evidente, a peste negra teria sido uma pandemia, a gripe espanhola teria sido uma pandemia. Não nos esqueçamos que a peste negra matou 1/3 da população da Europa e que a gripe espanhola matou entre 50 a 100 milhões de habitantes. Pois bem, por volta de 2008, 2010, já depois do SARS, do H1N1 e depois vem o MERS, a OMS mudou a definição de pandemia, invocando para esse termo apenas uma doença, viral ou não, que se expandiria rapidamente pelo globo, esquecendo a segunda componente, que era o elevado grau de letalidade dessa doença. Tudo bem. E a partir daí surge um senhor, que é o senhor Drosten, um virologista alemão em Berlim, de um hospital universitário da Caridade, que vem propor, ao invés do que tinha escrito no artigo 5 a 6 anos antes, que o teste PCR seria, ao fim e ao cabo, o teste diagnóstico, que permitiria diagnosticar este vírus. Aqui permitam-me, com serenidade, mas com frontalidade, referir o que o inventor desse teste, e pelo qual teve o Prémio Nobel de Química em 1992, o Sr. Kay Mullis, disse. Ele morreu em setembro de 2019, mas deixou bem patente que esse teste que ele inventou não era um teste diagnóstico, era um teste de estudo da flora, enfim, nasofaríngea. E que nunca se deveria ultrapassar os 25 ciclos. Quando eu falo de ciclos, imaginem que é um aumento, é como se puséssemos o zoom. Acima dos 25 ciclos, as coisas tornam-se ainda muito mais, enfim, nebulosas. Acontece que a maioria dos laboratórios nunca diz na sua análise quantos ciclos utilizou. O que eu sei é que há muitos laboratórios que, diga-se en passant, estão a ganhar fortunas, fazem ciclos de ampliação de 30, 35, 40, 45, 50 e até já vi um em França que chegou a 100. Isso quer dizer que a partir daí tudo e mais qualquer coisa será positivo. Os peritos e os trabalhos científicos demonstram que esse teste PCR, feito nas condições normais, e quanto mais os sítios ampliarem, pior, mas entre 90% a 94% dão resultados falsos positivos, a saber, detectam fragmentos de RNA mortos. Eu lembro apenas isso, que os vírus da gripe são vírus RNA, que há pelo menos 4 a 5 coronavírus que existem connosco, enfim, há muitíssimo tempo, dão sintomas paragripais. Isso quer dizer que alguém que tenha tido uma gripe o ano passado, ou este ano, porque a gripe desapareceu, o que obviamente, enfim, eu não consigo acreditar que um vírus que me afetou todos os anos
e na sequência dos quais tive 2 pneumonias, tenha de repente desaparecido, por obra e graça do Espírito Santo. E então, digamos, essa começa a ser a narrativa dos testes positivos que, e repare-se que esse trabalho que ele publica é algo também estrondoso no domínio científico, eu publiquei muito, foi submetido um dia e foi publicado no outro dia. Nós sabemos que as revistas científicas levam pelo menos as suas comissões redatoriais científicas 1 a 2 meses para estudar um trabalho, para ver se tem as condições requeridas para poder ser publicado. Sobretudo revistas de grande referência e que hoje já o não são, e que foram as referências máximas da minha formação. O Lancet, o New England Journal of Medicine, a Nature, enfim, a Science, bom, isso ou já não é, porque efetivamente houve artigos falsificados que foram publicados ao longo dessa pandemia e que, inclusive, nas 2 primeiras, o Lancet e o New England Journal of Medicine, obrigaram a que eles fossem retirados perante o clamor, enfim, de uma comunidade que se estava a sentir completamente apartada e continua esquecida, em detrimento de decisões que não eram compreendidas por grandes cientistas. Eu já citei o professor Luc Montagnier, já citei o professor Carrie Mullis, 2 prémios Nobel, e permito-me citar o professor Samuel Levitt, professor emérito da Universidade de Stanford e prémio Nobel de Química de 2013, em que ele se insurge exatamente sobre o silenciamento do mundo científico a favor de decisões administrativas ou políticas. E eu, enquanto médico, académico, cientista, humanitário, ser humano, estou de acordo com eles. E depois, enfim, já que a OMS também adopta esse sistema de diagnóstico, que não o é, começam então as medidas que foram sendo implementadas e que não têm também, mais uma vez, nenhuma base científica. Digo, en passant, que, por exemplo, uma das teorias que diz que justifica o vírus da gripe tenha desaparecido e todas as pneumopatias que eram, de certeza, a primeira causa de morte nos homens a partir de 50 anos, já referi há pouco, tive 2 pneumonias na sequência de gripes negligenciadas, em casa de Ferreira Espectral. O meu sogro morreu de uma broncopneumonia aos 50 anos, o meu avô morreu de uma broncopneumonia aos 77 anos, e ainda dia 1 de dezembro de 2019 tive um administrador de 88 anos que morreu de uma broncopneumonia. Por isso, de repente, essas doenças parecem ter desaparecido do fogo da letalidade e que só se morre, aparentemente, do Covid. Por isso, a OMS adota a narrativa do teste PCR e daí depois vêm as medidas que cientificamente não estão comprovadas, a saber, a máscara, que uma das teorias que diz que justifica o desaparecimento do vírus da gripe, enfim, de repente, assim, tem uma coisa estrambólica, deve-se ao uso das máscaras. Acontece que o vírus da gripe, como o vírus do coronavírus, são vírus, os 2 RNAs, de dimensões idênticas, e que se nós ampliarmos esse vírus, que é invisível ao olho nu, obviamente, para que ele tenha o tamanho de uma cabeça de alfinete, e se ampliarmos os orifícios das máscaras na mesma proporção, pois bem, esses orifícios ficam com o tamanho de uma bola de golfe. Obviamente, num orifício de uma bola de golfe, cabem muitas cabeças de alfinete. Por isso era válido para um, seria válido para o outro. Não há, enfim, considerantes diferentes, a ciência assim é. E, sobretudo, desde já, quero dizer que a ciência, o Einstein assim o afirmou, e tem completa razão. Eu tive a sorte de ter, com professores, um prémio Nobel de Física e um prémio Nobel de Medicina. Fui habituado a uma formação extremamente rigorosa, porque a ciência tem de ser questionada. Não há dogmas na ciência. A teoria da relatividade do Einstein começa a ser questionada parcialmente. E ainda bem, é assim que
da questão em questão, de dúvida em dúvida, que a ciência avança e a medicina também. Não estamos em matérias dogmáticas em que, de repente, um médico só é autorizado a escrever aquilo que a entidade, enfim, tutelar e ontológica entende que deve prescrever. Não. Um médico é livre de prescrever aquilo que entende e depois, se tiver consequências, enfim, pagará o preço. E chegaremos às vacinas para os efeitos nas nossas sociedades. Por isso começou a senda das máscaras, começou a senda dos distanciamentos. Eu já disse há pouco, o ser humano é um animal social, precisa de sociabilização. E as máscaras e os distanciamentos quebram esta socialização. Nas crianças, porque nós, quando falamos, enfim, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento cognitivo das pessoas, desenrola-se no contato interpessoal entre as pessoas e nas mímicas que nós fazemos quando falamos. Se eu estivesse aqui a falar de máscara, vocês ouviriam apenas os meus olhos e nem saberiam depois reconhecer-me, então, se se recordassem de mim na rua. Por isso vieram as máscaras, vieram os confinamentos, vieram os isolamentos profiláticos nos lares, tragédia que falarei há pouco, e nas nossas próprias casas, para uma doença que existe, que mata, mas que permite-me já dizer duas ou três coisas. Em termos da globalidade da população do nosso planeta, até pouco e pouco está a avançar para 8 mil milhões. Relembro também que o professor José de Castro escreveu um livro fabuloso nos anos 60, que é a Geopolítica da Fome. José de Castro, brasileiro, foi diretor-geral do Programa Alimentar Mundial durante muitos anos, em que ele sempre afirmou que a nossa terra, se bem gerida, dava para alimentar 13 mil milhões de pessoas. Pois bem, nós estamos entre os 7.500 e os 8 mil milhões de pessoas. E de repente, nós começámos a ver que os nossos idosos, eu já sou um idoso, deixa-se passar, começaram a ficar retidos nos lares, sem direito a visitas, o que é dramático. Sei o que é, tenho um familiar num lar que vou visitar e que posso visitar enquanto médico, mas que a mulher e a filha e os netos não podem sequer tocar e dar-lhe um abraço, o que é totalmente trágico. As máscaras, o distanciamento social, o isolamento profilático a domicílio e nos lares vieram a afetar gravemente alguns grupos etários que referirei mais adiante. Por outro lado, temos de saber que esta doença, que existe, obviamente existe, tem uma letalidade global no mundo na ordem dos 0,003% e tem uma letalidade nos infectados de 1 a 2%. O que, obviamente, o professor Jorge Torreal tinha razão quando desde o início afirmou que esta doença seria como uma gripe. Só que também as pessoas que passam nos órgãos de comunicação habituais são sempre os mesmos, e eu fiquei a saber, enfim, já se dizia na nossa língua que de médicos e loucos temos todos um pouco, agora eu fiquei a saber que toda a gente é médico, não sei porque que estudei 17 anos, ao tirar o meu curso de medicina teram 17 anos, depois especializando-me em cirurgia geral mais 5 e depois em urologia mais 5. Não devia ter feito coisa nenhuma e seria tão médico como todos aqueles que ousam se exprimir, de políticos, jornalistas, enfim, tudo sabe do que está a falar. Menos aquela pessoa que, com toda a humildade, mas é pura verdade, já estive em mais epidemias de qualquer um, tive epidemias de cólera, de sarampo, de meningite, nos campos do genocídio no Ruanda em 94, tive por 2 vezes nas zonas do vírus do ébola, e por isso, enfim, acho que de epidemias conheço um pouquinho. Mas pronto, isso é só uma parte. Para dizer que, de passo em passo, começamos a aprofundar a narrativa do medo e do terror que foi se entranhando na maioria das pessoas. Eu confesso, quando cheguei a Portugal, vim da Costa Marfim, dia 7 de março, desde então nunca mais viajei, eu também senti-me abalado, porque nós somos
racionalidade, mas também somos emoção. A minha emoção, enfim, tocou-me, mas que doença é essa nova? E pelos relatos e pelos tiros a caminhões cheios de mortes, enfim, que mostravam, e não vou aprofundar muito desses aspectos, eu fiquei abalado, só que a minha racionalidade e a minha formação médica e científica começaram-se a sobrepor e a interpelar, quer dizer, eu não podia ser levado por tudo o que passava nos meios de comunicação social, com um uniformismo, uma unanimidade de um único tempo, que foi, enfim, desculpem-me a expressão, massacrando tudo e todos na Europa e no mundo, e obviamente também no nosso país. E eu aqui gostaria de referir, eu conheci muito bem o Dr. Mário Soares, que era um homem com qualidades e defeitos, como todos nós, nenhum de nós é anjo, e se há anjos na Terra, né, eles devem estar escondidos nas florestas, mas o Dr. Mário Soares dizia muito bem que havia o direito à indignação. A Constituição da República, que eu estudei, porque fui candidato presidencial, como muitos saberão, obviamente tinha que estudar. E o que eu estou aqui a dizer, com total frontalidade e calma, disse-o numa audiência que tive com o Sr. Presidente da República, dia 27 de outubro, em Belém, durante 1 hora. Fiz questão de lhe expressar diretamente a minha visão de médico, cientista, de humanitário e do conhecedor de epidemias, que eu, sinceramente, conheço um pouco. E por isso não estou a revelar nada que eu não tenha dito às mais altas instâncias do país. Chegado a esse tema, depois veio o tema que está na ordem do dia das vacinas e que aprofundarei daqui a um pouco. Mas eu já digo, eu fui vacinado de 10 vacinas diferentes. Em Angola era-se logo vacinado contra a varíola, a febre amarela. Tive a raiva, tive o tétano, tive a meningite, tive a menoencefalite japonesa, tive a tuberculose e tive a pneumonia, enfim, a vacina contra a pneumonia. Enfim, foram 10, o tétano, foram 10 vacinas pelo menos que eu apanhei e por isso não venham com o discurso de eu ser um anti-vacinal, porque fui vacinado sempre que devia ser vacinado. Agora, depois de ter dito esses considerandos, para me enquadrar e para vocês saberem o fundo do questionamento que eu tenho em mim e das dúvidas que eu tenho em mim, vou entrar então no tema da pandemia e depois dos efeitos secundários que eu escolhi desenvolver, a saúde, os direitos humanos e as democracias. A pandemia já disse o que era e o que passou a ser com a modificação da definição de uma pandemia. A questão da letalidade global desapareceu, já referi qual é baixa. A letalidade dessa doença é a letalidade de uma gripe média. Eu relembro apenas e só, que embora digam que agora o vírus da gripe já não existe, ou desapareceu, que a gripe matava no nosso país todos os anos entre 3.000 a 4.500 pessoas no período do inverno. E que houve o inverno de 1988 a 89 que matou 8.500. E que houve o inverno já nesse século, 2005 a 2006, estou-me a referir a uma letalidade de inverno que matou 5.500. E já agora dizer também, é bom que se diga, eu estive em macas em corredores de hospitais, a imagem da saturação dos corredores dos nossos hospitais nos períodos de inverno sempre foi amplamente conhecida e divulgada, e eu sei que tinha que ficar no corredor numa maca, a soro, a receber um antibiótico, tinha na altura 50 anos, por isso foi há 20 anos, porque não havia uma única cama livre no hospital onde eu fui parar. E por isso, enfim, essa narrativa de uma pandemia, como ela foi estruturada e divulgada massivamente, diariamente, com unanimidade global de todos os meios de comunicação,
com o silenciamento, já agora permitam que vos diga, de entidades que eu estava à espera que reagissem, que dissessem, o rei vai nu, temos pelo menos que questionar o que está a acontecer. Não, ao invés disso, as únicas pessoas que foram aparecendo nos meios de comunicação social foram aqueles que estavam perfeitamente alinhados na narrativa que era importante, enfim, afirmar. E eu, enfim, comecei a ficar extremamente perturbado. Eu devo dizer que há várias pessoas, já referi o professor Jorge Portugal, vejam-se as declarações, enfim, moderadas, mas extremamente sensatas, do professor Sobrinho Simões. Vejam as declarações sensatas do António Damasio, que diga de passagem que ele e a mulher foram feitos doutores honoris causa pela Faculdade de Medicina de Lisboa, ao mesmo tempo que eu, em 2001, já lá vão 20 anos, em que ele refere que esta patologia, e sobretudo a questão da vacinação que está na calha, que já está em curso, levantariam com certeza muito mais problemas do que trariam soluções. E é importante ouvir pessoas com créditos firmadas, com calma, com ponderação, mas que ousam dizer algumas verdades, algumas dúvidas, para que não caiamos nesse discurso de unanimismo, de pensamento único, que é uma apanágio, todos nós o sabemos, das ditaduras, sejam elas de extrema-esquerda ou de extrema-direita, pouco me importa, como aqueles que me acompanharam na minha candidatura à presidência da República, sabem que eu, enfim, não tenho visão partidária. Para mim há pessoas com valores, com coluna vertebral, o resto já pouco me importa. E então, chegados aos 70 anos, sinceramente, isso é quando já não me importa mesmo nada. O ser humano que está aqui perante vós, um português, podia ter sido francês, belga e outras nacionalidades, não. Sempre quis ser português, porque o meu ramo paterno é português. É um homem que sempre esteve disposto por Portugal. Eu relembro apenas, para pouca gente no país sabe, mas eu quero afirmar aqui e agora, para a memória futura também. Quando se deu a Primeira Guerra do Golfo, e que houve 43 portugueses retidos no Iraque pelo Saddam Hussein, o professor Cavaco Silva, por intermédio do seu assessor diplomático, o doutor António Martins da Cruz, pediu-me para eu ir ao Iraque para intervir pela libertação dos portugueses retidos pelo Saddam Hussein, que pretendia colocar os expatriados em lugares estratégicos para que não fossem bombardeados. Eu fui. E comigo saíram metade, e uma semana depois saiu a outra metade. Foi por isso que, dia 10 de junho, em Tomar, o Dr. Mário Soares se levantou para me pôr as insígnias de grande oficial da Ordem de Mérito. Ponto. Relembro apenas agora e aqui, para que não me digam que eu sou senil, que eu já recebi 2 vezes a mais alta condecoração de França, a Legião de Honra, que ainda este ano a Bélgica concedeu-me a segunda mais alta condecoração da Bélgica, que é a Ordem da Coroa, no grau de Comendadora, e que muitos países pelo mundo, do Bangladesh ao Líbano, passando pelo Senegal, pela Etiópia, pelo Ruanda e outros, entenderam que o meu trabalho era um trabalho suficientemente digno para ser reconhecido. Por isso, não está aqui, repito, nenhum senil, nenhum médico ultrapassado, nenhum xexé. Chegando à questão da pandemia, quer dizer que há 5 grupos etários que foram particularmente flagelados. A infância. Reparem que em Espanha agora, e obviamente espero que nunca se enverede por esse caminho, enfim, esdrúxulo, para não dizer estapafúrdio, as crianças a partir de 6 anos nas praias, no verão, terão de estar sempre de máscara até dentro d'água. Bom, sinceramente, isso ultrapassa qualquer entendimento. Depois há o grupo dos adolescentes. Aqui nós todos somos adolescentes. Nós precisávamos de socializar, de conviver com os nossos amigos, ir às festas, ir aos espetáculos, aos concertos.
e que de repente viram-se trancados, mascarados. A máscara, cientificamente não está provado ter qualquer utilidade, salvo, eu sou cirurgião, eu sei que utilizei máscaras em unidades hiperespecializadas, dos queimados, dos transplantes renais do grupo do qual eu fazia parte, em Bruxelas, enfim, de cuidados intensivos, durante uma operação, eram sítios extremamente, enfim, escolhidos, para que se eu, por exemplo, quando estivesse a operar um ventre aberto, um tórax aberto, um crânio aberto, eu se me desse para espirrar ou para tossir, eventualmente não mandar para o campo operatório coisas que, enfim, não eram oportunas, lá caíssem. E por isso a máscara cirúrgica sempre teve definições extremamente pré-definidas. Eu nunca circulei num hospital de máscara, não, só quando entrava em certas unidades hiperespecializadas é que era oportuno pôr uma máscara cirúrgica, essas máscaras azuis por aí. Ora, os cinco grupos etários: a infância, a adolescência, e aí os síndromes, falaremos na saúde, depressivos e psicóticos estão a aumentar de forma assustadora. Todos aqueles que estão a sair das universidades do mercado para entrar no mercado de trabalho estão a esbarrar contra um muro intransponível, tirando algumas exceções. O mercado de trabalho, também falarei mais aprofundadamente, está no ponto em que está, e a procissão, quanto a mim, ainda nem sequer chegou ao adro, quanto mais o regresso à igreja. E depois, aquele grupo etário que estava nos 50, 60, que tinha os seus negócios, relembrar apenas que o mundo empresarial português, em 80% ou mais, consiste nas micro e pequenas empresas. Com os blackouts que aí foram instalados, obviamente, há muita gente que, enfim, desesperou-se, os suicídios aumentaram, mas aparentemente ninguém está preocupado em contabilizar esses dados, como ninguém está interessado em contabilizar os óbitos por doenças não atendidas, porque efetivamente os doentes fugiram do hospital. E eu aqui quero dizer uma coisa: há 3 anos, se não estou em erro, a Ordem dos Médicos de Portugal, em parceria com a Ordem dos Médicos de Espanha, candidatou a relação médico-doente para se poder ter o reconhecimento como património imaterial da humanidade junto ao mesmo. A contribuição da Ordem dos Médicos de Portugal foi esse livro, está aqui, no qual a Ordem dos Médicos de Portugal convidou-me para escrever o capítulo, que eu escrevi, está aqui dentro, a relação médico-doente na medicina humanitária. Pois bem, a partir do momento, coisa também nunca vista, em que os doentes começaram a ter medo de ir aos hospitais e começaram a padecer, a sofrer e até morrer, porque tinham medo de ir aos hospitais. Tenho um colega da minha faculdade que se jubilou também este ano, é do meu ano de nascimento, em que ele escreveu nomeadamente um artigo em que dizia: mas pronto, passaram os doentes, os hospitais estão vazios. Quando se sabe que em 2020 mais de 1 milhão de consultas foram, enfim, anuladas ou adiadas, quando se sabe que mais de 200 mil cirurgias não foram praticadas, num país como o nosso, e aqui voltamos aos caminhos da nação, que já tinha lista de espera consequentes, imaginem o que passou a ser. Quando os médicos, nos centros de saúde, nos hospitais, se consagraram, não só, mas prioritariamente, pelos vistos, à questão dos doentes do Covid, evidente isso levou aos números que eu disse há pouco. E este ano já vamos pelo mesmo caminho. Janeiro e fevereiro já houve umas 200 mil consultas adiadas e mais de 20 mil cirurgias. E há casos, eu conheço casos, de pessoas que deviam ter sido operadas em abril de 2020 de um cancro,
e que não o foram, e que em novembro já estavam inoperáveis. Por isso, uma coisa é certa, no mínimo, e se todos os mortos do Covid foram do Covid e não foram com Covid, muitos deles, nos Estados Unidos fez-se um estudo em que se concluiu que 94% dos doentes mortos do Covid, 94%, a morte devia ter sido atribuída às suas comorbilidades. Efetivamente, a idade média dos mortos por essa infecção, como pela gripe, isso toca os mais idosos, que eles têm as defesas imunitárias mais fragilizadas e até porque todos nós temos, enfim, uma esperança de vida. Se a média dos mortos sobe acima dos 80 anos, enfim, o meu pai morreu com 60, tinha um cancro, a minha mãe morreu com 81, e por isso, quando eu chegar a estas idades, eu sei que o meu tempo de vida está-se a esgotar. E esse estudo feito nos Estados Unidos demonstra que 94% dos mortos atribuídos ao Covid deviam ter sido atribuídos às comorbilidades e à idade muito avançada. Eu acho que isso, enfim, levanta uma luzinha que nos deve interpelar. E depois os idosos, como último grupo etário. Repito, tenho um parente no lar, vou vê-lo porque sou médico, vou-lhe dar um abraço, semana sim, semana não, e esses idosos estão completamente abandonados de contactos com as suas famílias, o que é intolerável. Enquanto ser humano que eu sou, eu não posso admitir tal coisa. Se algo todos nós queremos no fim das nossas vidas, é de poder abraçar os nossos entes queridos e de não morrermos sozinhos e irmos ser enterrados também sozinhos, porque aparentemente, enfim, não se pode juntar os amigos e a família para enterrar dignamente um ser que por aqui passou. E por isso esses grupos, 5 grupos etários, estão a padecer horrivelmente. Isto não é, como já referi, nem a peste negra, nem a gripe espanhola, e há outras doenças no mundo que mataram muito mais. Eu lembro apenas disso, só que o síndrome ou a doença SIDA matou mais de 40 milhões de pessoas, até hoje não há vacina. Relembro que são os mortos por cancros, os mortos por infartos de miocárdio. Ainda há poucos dias, uma figura pública, os derrames cerebrais, com 66 anos, morreu a caminho, enfim, de um destino. Lembremos do Lucas Pires, que com 40 e tal anos, a caminho de Coimbra, só teve o tempo de parar o carro, morreu de um infarto do miocárdio. Por isso, esses mortos são muitos. E nas causas da letalidade, mesmo se todos os mortos com Covid foram mortos com Covid, há muitas outras causas que os ultrapassam e que aparentemente deixaram de ser prioridades ou temas de preocupação, enfim, e nomeadamente a medicina preventiva. Eu relembro apenas isso e tenho autoridade para o fazer. A medicina não é matemática, é uma ciência, mas não é uma ciência matemática. Cada um de nós tem reações próprias, inclusive ao medicamento, eu chamo a idiosincrasia. Eu vi, por exemplo, na minha carreira, uma doente, uma hemorragia gástrica violenta por ter tomado uma aspirina. Por isso, cada um de nós reage com a tal idiosincrasia que faz que, em função das nossas comorbilidades, do nosso passado, das nossas fragilidades, da nossa idade, nós reagimos de forma diferente. O professor Paulo Moraes é um especialista em estatística, mas a saúde não é estatística. Vou dar só apenas um exemplo. Eu operei centenas, para não dizer milhares de próstatas, por várias técnicas. Uma operação à próstata de um homem idoso, há operações que calham mais às pessoas idosas. Seja uma operação à próstata, ao fígado, ao estômago, aos pulmões, etc., há uma mortalidade de 1%. Próximo. 1% é 1%. Agora, a pessoa que morre nesse 1%, para ele é 100%. O médico, quando administra um tratamento ou quando propõe uma operação, tem que dizer exatamente ao doente o que é que pode esperar. Por exemplo, na operação à próstata, se pode morrer 1%, pode haver 3 a 4% de incontinência urinária e de impotência. Ele tem de saber
e tem de saber se está disposto a correr o risco com esses considerados. E por isso, no que respeita a esta doença, e sobretudo ao que está a ser falado por aí, as vacinas, o passaporte vacinal, e Israel, nesse sentido, infelizmente, é o que extremo, tem de ser posto. Uma vacina, há 3 critérios. Uma vacina tem de ser extremamente bem ajuizada. Primeiro, inocuidade, o perigo de se levar uma vacina, são números que estão calculados, a eficácia e a durabilidade. Por exemplo, a vacina da febre amarela eu tomava 10 em 10 anos, a vacina do tétano, o rapel, como se diz, é de 5 em 5 anos, e aí por diante. Há vacinas que têm pouca cobertura, a cólera cobre 60%, isto quer dizer, é melhor talvez quando se vai, eu tive em várias situações dentro a tratar de epidemias de cólera, a última foi no ciclone Idai em Moçambique, na Beira, em que a minha instituição montou lá um hospital para a cólera e, obviamente, há de ter cuidado na higiene, porque é por transmissão oral, águas contaminadas. Essa doença, como a gripe, é uma doença de transmissão oral, aérea, e por isso as coisas têm de ser abordadas de forma diferente. Agora, repito, a vacina tem de ter poucos efeitos secundários, e há uma bitola para isso, tem de ser eficaz e tem de ter alguma durabilidade. Bom dia, Não pode agora chegar-se ao ponto de todos 3 a 6 meses levar mais uma dose, a segunda dose, a terceira dose, e depois já é as variantes, como as variantes sempre existiram para a gripe. Agora, o que é espantoso é que as variantes estão a surgir dos lugares do mundo onde mais percentagem de vacinação existiu. E, por outro lado, dito já de passagem aqui, que isso foram decisões do Conselho de Estado em França, cuja amplitude da ação não é igual ao nosso, que indeferiu o caso de pessoas que já tinham recebido 2 doses e que se diziam, eu já estou imunizado e por isso eu não preciso de andar de máscara nem de distanciamento, porque não vou apanhar e não vou transmitir, e esses pedidos foram indeferidos. E a própria OMS já veio afirmar que o facto de estar vacinado não quer dizer que não se possa transmitir a doença, o que é, assim, uma coisa que repõe em causa tudo o que eu aprendi na medicina. Estou a acabar a minha vida como médico a repor em causa, enfim, imensa coisa, mas eu não estou de acordo e tenho o direito de não estar de acordo. Eu entendo que o unanimismo é perigoso, seja em que matéria for. E por isso a discórdia, a conversa, a discussão científica é fundamental que volte a ser feita e, por que não, fazer-se aí um grande simpósio em que todos, a favor e os contra, pudessem exprimir e ser escutados, sem ser insultados, nem enxovalhados, e muito menos sem levarem a processos disciplinares ou a expulsões das suas respectivas ordens. Os direitos humanos, meus queridos amigos, todos nós sabemos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos são 30 artigos, 1948, já lá vão mais de 70 anos, distribuídos em direitos cívicos, sociais, económicos, políticos, culturais e deveríamos acrescentar os ambientais também. Pois bem, então o que está a acontecer, obrigatoriamente, todos esses direitos, ou quase todos, estão a ser agredidos, violentados. Porque a partir do momento em que a crise social já é o que é, em que a fome já é o que é, reparem que o Programa Alimentar Mundial já reconheceu que em 2020 terão surgido mais 150 milhões de casos de fome e que não está excluído este ano, com o andamento que venha a ter esse processo, a menos que volte o bom senso e que volte a ciência a imperar e a ser condutora de atitudes que
teriam de ser tomadas, a fome no mundo poderá duplicar. A partir do momento em que há fome, os direitos humanos estão todos reduzidos a pó. Tão simples quanto isso. E por isso já não há direitos cívicos, já não há direitos sociais nessas situações extremas, e nas situações que nós estamos a viver, obviamente, só quem não leu a Constituição Portuguesa ou tinha lido na altura que fui candidato à presidência da República, e depois fui deputado, e fui, como vocês sabem, candidato à presidência da Assembleia da República. Enfim, sou um homem talvez muito multifacetado, mas por valor sempre, e quando eu não me dou bem, vou-me embora. Eu fui deputado durante 10 dias. Inclusive, eu mandei comprar a última Constituição, que é a 7ª edição, aquela que eu tinha lido há 10 anos, já não era esta, e obviamente na Constituição da República, se lê com atenção o que diz respeito aos direitos dos cidadãos e aos estados de crise e de emergência, há coisas que não nos podem pedir nem impor, porque acredito que muito do que está a acontecer poderá acabar nos tribunais. E já se fala do Nuremberg número 2. É trágico que o mundo assim caminha. Não foi com isto que eu sonhei. Não foi por isso que eu deixei a minha carreira clínica e académica para me dedicar à humanidade. E relembro aqui apenas 2 coisas. Quando nós médicos nos formamos, nós fazemos um juramento, que era antigamente o juramento de Hipócrates, e que agora é o juramento de Hipócrates mundial, adaptado pela Associação Médica Mundial, desde 1948 também. Mas as 2 questões principais que um médico jura é pôr a sua vida ao serviço da humanidade e pôr a sua vida ao serviço dos doentes. Isso é fundamental. Depois vêm os colegas, vêm os mestres e vem tudo o resto. Mas esses 2 pilares da medicina e de qualquer médico têm de ser relembrado permanentemente. Os valores da medicina, e só assim é que a medicina pode ser a tal mais bela profissão do mundo. Porque se a relação médico-doente, eu lembro quando em 2001 recebi o honoris causa da Faculdade de Medicina de Lisboa, na minha lição de sapiência, eu já foquei esse aspecto. A medicina tem 2 componentes essenciais, a científica e a ética. Não pode viver sem nenhuma das 2. E peço aos meus jovens colegas e a todos que me escutam e que sejam médicos, que estejam de acordo ou não comigo e com as minhas análises, pelo menos que as respeitem, porque eu estou disposto a dialogar com qualquer um. Se até dialoguei com grandes ditadores, como Mobutu Sese Seko do Zaire, como o general Ademado Togo, como Nino Vieiro da Guiné, como o Ayatollah Khomeini do Irão, quando lá fui no início de 81 para a guerra Iraque-Irão, eu estou disposto a dialogar com qualquer um. Agora, não vamos avançar por insultos, porque isso não leva a parte nenhuma. E depois, eu vou referindo algumas coisas para que as pessoas saibam que não está aqui um senil a falar. Eu tenho responsabilidade devido ao meu percurso e tenho responsabilidade por ter recebido a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos da Assembleia da República. Sempre uma personalidade portuguesa e uma estrangeira. Comigo recebeu o cardeal Alexandre Nascimento de Angola, que já morreu. E por isso eu tenho responsabilidades. Eu não posso fazer tábua rasa do que eu fui fazendo ao longo do meu percurso, como se de nada valesse. Não. Eu tenho responsabilidades para com os meus utentes, para com a humanidade. Conclusões. As democracias. As democracias. Obviamente, as democracias estão num plano inclinado, escorregadio, que se não voltarmos ao bom senso, e repito, à superposição da ciência independente de conflitos de interesses diversos ou vários,
esse plano inclinado escorregadio pode acabar numa tragédia para a Europa e para muitos países do mundo, o que pode vir a desembocar em conflitos, em guerras e, enfim, pôr em marcha os ditos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são, como vocês sabem, a peste, quer dizer, as enfermidades, as pandemias, a peste seria uma verdadeira pandemia, a fome, e depois da fome vêm os conflitos, depois dos conflitos vem o último ceifar a vida das pessoas. Pois bem, nós estamos no século XXI, em 2021. É tempo de, com sabedoria, sapiência e calma, podermos sentar e encontrar soluções ao que nos aflige. E já agora, faço aqui um apelo a todas as mulheres e homens de bons costumes, para que com força, harmonia e beleza ousem afirmar os seus valores, porque senão já nada tem sentido. Ouso pedir, se me permitem, à Conferência Episcopal Portuguesa, ao seu cardeal patriarca, que eu conheci enquanto Bispo Auxiliar de Lisboa, por favor, que se exprima, e que ousem dizer o que lhes vai na alma. Porque se todos nos fazemos tolher pelo medo, pelo terror, que alguns seres humanos, acredito, que estão atingidos por isso, porque sempre que eu vejo uma pessoa sozinha a conduzir de máscara, eu só posso pensar, o homem está aterrorizado. Quando eu vejo o marido e a mulher no carro, os dois à frente de máscara, eu só posso pensar, eles estão aterrorizados. E há razões para estarem aterrorizados. A doença existe, a doença tem localidade, mas a doença podemos tomar medidas preventivas e há tratamentos curativos. Agora, é evidente que vai haver mortes, é evidente que há mortes. Na gripe sempre houve mortes, sempre vai. E vai chegar à altura, enfim, tratarei de partir, seja por uma pneumonia na sequência de uma gripe, seja por um acidente de carro, porque também já parti 6 carros sinistros totais, e por isso a data vai chegar, e está a chegar cada vez mais perto, não é? Agora, o futuro da nação passa, indubitavelmente, para olharmos um pouco para a nossa história. Diz um ditado chinês, calha bem, não é? Com o nascimento dessa pandemia, que quando há vontade, há caminho. Eu diria algo mais. Quando há vontade, visão, determinação, há caminho. Portugal, e aqui agora vou-me focar no nosso país. Portugal é um dos 15 povos do mundo que marcou indelevelmente a história da humanidade. Portugal teve um rei que ainda até hoje eu vejo, já estive em todos os cantos do mundo, quase, deixou marcas que nos enobrecem a todos. É o rei Dom João II. O Tauto dizia, o teu lema, pula a lei, pula a lei, não é? Pela lei, em nome da lei, em nome do povo. Que eu dizia também, há o tempo da coruja e há o tempo do falcão. Pois bem, estamos a chegar ao tempo do falcão. Isso quer dizer que não podemos estar amedrontados e agacharmos permanentemente quando entendemos que estão em causa os valores essenciais da vida. E por isso, a questão das lideranças é fundamental. Lá diz também um ditado que existe entre nós, não é? Fracas lideranças tornam fraca forte gente. Dom João II tornou-nos fortes. E 500 anos depois, mais de 500 anos depois, ainda temos aí a sua marca. E por isso, o caminho da nação, se não quisermos caminhar para as catástrofes laborais, sociais, da fome, catástrofe económica, porque, enfim, as medidas de apoio estão a terminar e vai ser preciso pagá-las, quer dizer, tem muitos micro e pequenos empresários, se já não estão em falência, vão estar. A questão da fome, sei do que falo, está a acontecer. A minha instituição está a fazer face a enormes pedidos de câmaras municipais e da Segurança Social, nomeadamente no Distrito de Porto, onde somos a entidade receptora dos alimentos. E por isso
Se não houver bom senso, nós estamos a acabar uma era. A era que aí vem, com a inteligência artificial, a robotização e a inutilidade da maioria da mão de obra, independentemente de nos poderem dizer que haverá novos trabalhos, sim, haverá os mais diferenciados e aqueles que ainda tiverem a idade para poderem se adaptar. Os outros, não vai haver oportunidades. O fim da história, falada pelo Fukuyama e também pelo Hariri, no seu último livro, 21 Ideias para o século XXI, fazem que isso vai depender de nós. Vai depender da solidariedade dos cidadãos. E não é por acaso que há mais de 10 anos, peço desculpa, não procurem porque está esgotado, tem muitas edições na altura, mas esgotou-se. Eu há 12 anos escrevi esse livro, que é a Humanidade, o despertar para a cidadania global solidária. Nós precisamos ser solidários para com os nossos co-cidadãos, para todos os cidadãos do mundo. Se assim não for, enfim, aquela visão do Fórum Económico Mundial, defendida pelo seu mentor, o Sr. Klaus Schwab, vai ser uma tragédia imensa. Isso é o teu vaticínio. Posso me enganar, faça Deus que me engane. Gostaria de me enganar. Mas isso só não vai acontecer se nós, cidadãos, fizermos entender às nossas diferentes governações, pelo mundo inteiro, pela Europa inteira, e possivelmente corre o risco de fracionar, como a Igreja corre o risco de fracionar. Então, sim. Então, esses senhores que pensam que são os donos do mundo e de todos nós, levarão avante as suas ideias. Eu estou contra. Eu estou definitivamente contra. E assumo isso e ponho a minha cabeça no cepo com tudo o que eu fiz da minha vida. Muito obrigado, Dr. Paulo Moraes, pelo convite e por poder estar aqui convosco. E, olha, tentei ser eu, com calma, com serenidade, com frontalidade, porque senão não vale a pena viver a rastejar. Nós não somos moluscos, nós somos vertebrados. Depois temos uma coluna vertebral. Dr. Fernando Nobre, muitíssimo obrigado. Toda a gente gostou de o ouvir e de ver, peço desculpa. Foi brilhante na sua intervenção, o que também não me admira, porque eu já o ouvi falar muitas vezes e também já o acompanhei em muitas batalhas também. E devo dizer que, enquanto esteve a falar aqui no nosso bate-papo, houve quase um debate paralelo, porque isto não parava de funcionar, toda a gente ia intervir. No fundo, tivemos dois debates, a sua intervenção e um debate no bate-papo. E eu recebi algumas questões, mas enfim, o tempo já se esgotou, o tempo previsto para este debate, mas enfim, selecionei apenas uma, enfim, tinha aqui mais 10 questões que me foram chegando por mensagem, mas uma que acho mais pertinente e mais atual, e pedia-lhe que em 5 minutos respondesse a esta questão que aqui surgiu várias vezes, que é o que é que acha que vai acontecer em Portugal nos próximos meses, anos, no curto prazo, em termos do agravamento da pobreza. Esta questão surgiu várias vezes, selecionei esta, e como tinha que escolher uma, enfim, é esta, gostava que elaborasse um pouco sobre isto, e pedia-lhe que, enfim, fosse sintético para acabarmos dentro do horário mais ou menos previsto. Muito sinteticamente, obviamente a pobreza com que aconteceu desde o ano 2020 e o que está ainda a acontecer vai se agravar substancialmente. E eu sei o que a instituição que eu fundei faz frente hoje em dia com entregas, já começa a ser não a sopa dos pobres, mas quase com entregas de kits alimentares nos passeios, e as filas, quando nós acabamos de entrar aos sítios, há ainda muitas famílias estão à espera. Na distribuição alimentar no distrito do Porto, se aumentamos de 1.000 para 3.000 toneladas, o que nos obrigou a muita adaptação em termos de artes congeladoras e frigoríficas, já há pelo menos 500 famílias em lista de espera. Obviamente que quanto mais o tempo avançar, com essas medidas, enfim, desculpem
utilizo esse termo, liberticidas, em que as pessoas estão impedidas de exercer as suas profissões. Todos aqueles que tinham rendas para pagar, mais os custos fixos, dos pequenos cafés, dos pequenos restaurantes. Lembra-se que o restaurante Aleixo no Porto fechou. Era um bom restaurante, sabe? E por isso, eu não tenho a mínima dúvida. A engenharia numérica, o meu amigo é especialista em números. Eu não, mas a engenharia numérica pode trabalhar tudo, como os desempregados, como os indicadores da fome. Tudo pode ser trabalhado. Mas eu não tenho a mínima dúvida que a fome no nosso país já cresceu e vai crescer muito mais, a menos que o bom senso volte a imperar e que se permita às pessoas trabalhar. Olha, estamos já a decidir o estado do Texas, estamos já a decidir o estado da Louisiana, em que acabou as condições de restrições, seja de que tipo forem. Eu relembro apenas que ainda há 2 dias o governo norte-americano decidiu que a vacinação nos Estados Unidos nunca seria requerida. E por isso, ou voltamos a ter bom senso e usamos pedir até desculpa, porque o erro é humano. Eu também errei muitas vezes na minha vida. Mas é tempo de pôr marcha atrás. Porque senão a nossa humanidade, com todas as vertentes que isso implica, vai ter uma tragédia. A fome no mundo. Se eu vos disse que o Programa Alimentar Mundial em 2020 calculou que tinha havido mais de 150 milhões de pessoas com fome no mundo e que este ano a fome podia duplicar, obviamente Portugal não está fora de um circuito global. Não somos autossuficientes alimentares e por isso, obviamente, a fome, o desemprego, tudo isso vai aumentar e vai tomar proporções, quanto a mim, altamente preocupantes. Porque não foi o vírus que provocou tudo isso no mundo e na Europa. Foram as decisões tomadas para combater o vírus. Foram as decisões políticas e essas podem ser revertidas. Haja coragem, haja bom senso, haja vontade e haja frontalidade para dizer, olha, enganamos. Eu já disse aqui há pouco, quando eu cheguei da Costa Marfim, durante os primeiros 3 meses, até junho, eu ainda andei atarantado pelos confinamentos, e, enfim, isso preocupou-me mesmo. Mas depois, a racionalidade tem que imperar. E temos que pôr os pés no chão e temos que reconhecer os nossos erros. Eu discordei do professor Jorge Sturgal no início e peço-lhe imensa desculpa, conheço, encontramos muitas vezes em São Tomé, mas o professor Jorge Sturgal tinha razão desde o início, quando dizia que isso era apenas uma gripe. E por isso peço-lhe desculpa, porque eu discordei dele e fui-lhe saber. É assim? Não, a fome vai aumentar, não tenham dúvidas nenhumas. Com o fim das moratórias, calcula-se que entre 60 a 80 mil casas vão ser entregues aos bancos. SATES vão negociar a duração do empréstimo, mas nada é perdoado. E se é perdoado, então é para ficar com os bens todos. Não. E por isso, muita gente vai perder as suas casas, muita gente vai ter que viver para a casa dos pais e a fome vai crescer. Isso não tem dúvida nenhuma. Esse é o meu sentimento e a análise que eu faço. Muito bem, Sr. Doutor, muitíssimo obrigado. Olha, muito obrigado em nome de todos que assistiram pela sua conferência, que toda a gente gostou. Em nome da Universidade Portugalense, do Sr. Presidente, professor Armando Jorge, que também está aqui presente nesta sala virtual, do Sr. Reitor Sebastião Feio de Azevedo, que também está aqui presente, e de todos os colegas, alunos, convidados, muito obrigado pela sua intervenção. Antes mesmo de terminar, só queria convidá-los todos também a continuarem a seguir-nos neste ciclo de webinars. Mais uma vez, na primeira sexta-feira do próximo mês de maio, cá estaremos, às 11 horas. O nosso orador no próximo mês de maio será o Dr. José Roquete, personalidade com uma vida muito ligada à economia portuguesa, e o tema que vai abordar é justamente economia, democracia e ética. Todos que se queiram juntar a nós no dia 7 de maio são muito bem-vindos. Muito obrigado por esta sessão excelente e a última palavra é, obviamente, para o Dr. Fernando Nobre. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado a si por me ter feito o convite à Universidade Portugalense de dinamizar essa série de conferências
e a todos os presentes e ouvintes. Espero não ter, enfim, ferido ninguém, nem, não foi esse o objetivo, foi a expressão livre de um cidadão português. Eu acho que tem alguns créditos na área que ele abordou. E por isso, obrigado a todos, um abraço amigo a todos. Olha, e vamos esperar que as coisas melhorem. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom fim de semana.